Menina pobre surpreende milionário no funeral. Tio, sua esposa está viva. Um milionário sofre no funeral da esposa, até que uma menina pobre surge e revela um segredo que muda tudo. O céu estava coberto por nuvens pesadas, como se até a natureza tivesse decidido se vestir de luto naquele dia. O vento balançava suavemente as árvores do cemitério, trazendo consigo o som distante de pássaros que pareciam cantar em tom menor, respeitando a tristeza que dominava o ambiente. Diante do caixão enfeitado com flores brancas, um homem poderoso, acostumado a enfrentar o mundo de cabeça erguida, estava de joelhos, vencido por uma dor que nem todo o seu dinheiro podia aliviar. Augusto Monteiro, um milionário conhecido por suas empresas, sua influência e seu estilo de vida luxuoso, estava reduzido a um homem quebrado. Chorava de forma descontrolada, como uma criança que perde o bem mais precioso. Helena, sua esposa, a mulher com quem ele compartilhara décadas de memórias, risadas e também silêncios, estava agora ali, dentro daquele caixão de madeira nobre, envolta em flores caras e olhares curiosos. Em volta, os convidados observavam em silêncio. Muitos usavam roupas pretas impecáveis, ternos ajustados e vestidos de grife. Murmuravam entre si, alguns com compaixão, outros apenas comentando sobre a fortuna do viúvo, como se até a morte fosse assunto de negócios. O silêncio era denso, interrompido apenas pelos soluços de Augusto e pelo som abafado de passos sobre a grama úmida. Mas em meio àquela cena formal havia uma figura destoante. Uma menina pequena, magra, com cabelos desgrenhados e um vestido gasto que parecia ter sido herdado de muitas gerações. Estava descalça, os pés sujos de terra e os olhos grandes atentos encaravam o caixão de longe. Enquanto todos mantinham uma distância respeitosa, ela parecia reunir coragem a cada segundo que passava. O padre terminou a última oração e o caixão começou a ser preparado para descer. Augusto apoiou as mãos no tampo, incapaz de soltar, como se segurar ali fosse sua última conexão com Helena. As lágrimas desciam pelo rosto sem que ele se importasse em escondê-las. E foi nesse instante que a menina deu alguns passos à frente. Ninguém prestou atenção de imediato, afinal, quem olharia para uma criança pobre em um funeral tão requintado? Ela se aproximou mais, até estar ao lado de Augusto. A diferença entre eles era gritante, o homem de terno caro e sapatos engraxados, e a garotinha de roupas rasgadas e pés nus. Ainda assim, foi ela quem teve coragem de romper o silêncio. Com uma voz firme, mas doce, puxou levemente o paletó de Augusto. Ele, surpreso, desviou os olhos marejados para baixo, encontrando aquele olhar infantil, mas carregado de uma certeza inexplicável. Tio, sua esposa está viva. O mundo pareceu parar naquele instante. O coração de Augusto, já destroçado, bateu mais forte, como se não soubesse se devia acreditar ou se irritar com a ousadia da criança. Algumas pessoas ao redor ouviram e se entreolharam. Algumas riram discretamente, outras franziram o senho em desaprovação. Mas a menina não desviou os olhos. Não havia brincadeira em sua expressão, apenas convicção. Augusto engoliu em seco, incapaz de responder. Por um segundo, algo dentro dele, escondido entre a dor e o desespero, se acendeu. Uma dúvida, uma fagulha de esperança, ou talvez apenas mais uma forma de tortura. Mas no fundo, aquelas palavras já estavam gravadas em sua mente, como um sussurro impossível de ignorar. O caixão ainda estava suspenso sobre as cordas, pronto para descer lentamente a cova. O murmúrio discreto dos presentes se espalhava como um zumbido distante, mas para Augusto nada fazia sentido. Ele ainda sentia os dedos pequenos da menina puxando seu paletó. Ainda ouvia a frase ecoando dentro de si como um trovão abafado. Tio, sua esposa está viva. Por alguns segundos ficou paralisado, incapaz de reagir. As lágrimas continuavam a escorrer, mas agora misturadas com uma estranha sensação que não sabia identificar. Seria raiva, esperança, loucura?
Ele ergueu os olhos e encarou a criança mais atentamente. O vestido dela tinha manchas de barro, o cabelo estava embaraçado, mas havia algo em seu olhar que o desconcertava. Não era um olhar infantil qualquer, desses cheios de fantasia e imaginação. Era sério, determinado, quase adulto. Como é que é? Murmurou Augusto, baixo demais para que os outros percebessem. A menina ergueu o queixo como se reunisse coragem contra o peso das dezenas de pessoas que a observavam agora, curiosas com a cena. Eu vi, tio. Sua esposa não morreu. Um burburinho se espalhou entre os convidados. Uma senhora de chapéu preto suspirou indignada, murmurando: que falta de respeito. Deixem essa criança sair daqui. Um dos seguranças de Augusto já se aproximava para retirar a garota, mas o milionário levantou a mão em um gesto firme, impedindo-o. Ele precisava ouvir, precisava entender. O que você disse? Perguntou mais alto, a voz embargada, mas agora carregada de tensão. Como assim? Você viu? A menina respirou fundo. Eu estava na estrada naquele dia. Eu vi o carro, vi quando ele bateu. Mas também vi quando 2 homens tiraram sua esposa de lá antes que tudo pegasse fogo. Ela estava desacordada, mas viva. O silêncio foi tão profundo que até o vento pareceu parar. Alguns riram nervosamente. Outros balançaram a cabeça, como quem já estava farto de um espetáculo. Mas Augusto não conseguia rir. Seu coração disparou. A lembrança do acidente veio à tona com força. O telefonema, a corrida até o hospital, o médico que confirmou a morte, o corpo coberto. Mas e se aquilo tivesse sido um teatro? Ele apertou os punhos, confuso. As lágrimas em seu rosto secaram por um instante. A dúvida começava a se instalar. Um dos seus sócios se aproximou e cochichou ao ouvido dele. Augusto, não dê ouvidos a uma menina de rua. Ela não sabe o que está dizendo. Você está vulnerável. Qualquer palavra soa como esperança. Mas Augusto não conseguiu simplesmente descartar. O tom da menina, a firmeza no olhar. Havia verdade ali, ou pelo menos algo que merecia ser ouvido. Ele se abaixou, ficando à altura da criança. Os olhos dele, vermelhos de chorar, encararam os dela, que brilhavam de convicção. Qual é o seu nome? Perguntou quase sussurrando. Clara, respondeu a menina. Meu nome é Clara. Clara. Ele repetiu como se gravasse cada letra. O que mais você viu? Antes que ela pudesse responder, a avó da garota, uma senhora de lenço na cabeça, apareceu correndo, aflita, puxando Clara pelo braço. Me desculpe, senhor, ela é só uma criança. Não sabe o que fala, está abalada, não devia ter vindo até aqui. Mas Clara resistiu, tentando se soltar. Eu sei o que vi, vó. Eu sei. A avó, envergonhada, a arrastou alguns passos para longe, pedindo desculpas aos presentes. Muitos riam discretamente, outros olhavam Augusto com pena, como se ele fosse um homem destruído ao ponto de se agarrar às palavras de uma garotinha. Mas o milionário não riu, não afastou a ideia. Ao contrário, ficou parado encarando a menina sendo levada, enquanto dentro dele uma voz insistente começava a crescer. E se for verdade? E se Helena realmente estiver viva? Os coveiros, sem saber o que fazer, olharam para Augusto esperando o sinal para descer o caixão. Ele, ainda atordoado, deu um aceno lento com a cabeça. O caixão começou a descer, as cordas rangendo sob o peso. Cada centímetro enterrava não só sua esposa, mas também a certeza que ele acreditava ter. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia afastar a lembrança do olhar de Clara. Aqueles olhos não pertenciam a uma criança inventando histórias. Havia algo mais. Enquanto os punhados de terra caíam sobre o caixão, Augusto já sabia que não teria paz. Não naquela noite, não na próxima, talvez nunca mais. As palavras da menina haviam se cravado como uma faca em sua alma. Tio, sua esposa está viva. Naquela noite, a mansão de Augusto Monteiro estava mergulhada em silêncio. As janelas altas refletiam a luz da lua, e o vento fazia ranger as árvores do jardim. Era uma casa imensa, cheia de obras de arte, móveis importados, tapetes raros e corredores tão longos que ecoavam cada passo. Mas para Augusto, aquele lugar nunca pareceu tão vazio.
Ele se sentou na poltrona do escritório, ainda vestindo o terno preto do funeral. A gravata estava afrouxada e os olhos ardiam de tanto chorar. Sobre a mesa, uma fotografia de Helena repousava em uma moldura dourada. Era uma foto antiga, de uma viagem à Toscana. Ela sorria, o vento bagunçando seus cabelos, e ele lembrava de como sempre dizia que aquele sorriso era sua maior fortuna. Augusto levou a mão ao rosto e suspirou fundo. Tudo deveria ter acabado. O caixão havia sido enterrado, o capítulo encerrado, e ele deveria começar a lidar com a dor. Mas as palavras da menina voltavam como um eco incessante. Tio, sua esposa está viva. Ele tentou se convencer de que era impossível. O acidente tinha sido noticiado em todos os jornais. O carro em chamas, as testemunhas, o corpo levado ao hospital. Não havia brechas, não havia dúvidas. Pelo menos era o que todos diziam. Mas então, por que uma criança diria algo assim? Levantou-se da poltrona e começou a andar em círculos pelo escritório. O cigarro entre seus dedos queimava rápido, sem que ele percebesse. Ele lembrava da cena no cemitério. Os olhos da menina Clara não eram olhos de quem brincava com a dor de alguém. Havia convicção, havia verdade. 2 homens tiraram sua esposa de lá antes do fogo. A frase martelava. 2 homens. Quem seriam? Para quê? Por que encenar uma morte? Quanto mais pensava, mais impossível era ignorar. Pegou o telefone e ligou para seu amigo mais próximo, Ricardo, um advogado que trabalhava com ele havia anos. A ligação foi atendida com uma voz sonolenta, mas Augusto não se importou. Ricardo, eu preciso falar com você, agora. Augusto, são quase 2 da manhã. Você precisa descansar, amigo. Não, eu não consigo. Eu preciso entender o que aconteceu. Algo não está certo. Do outro lado, Ricardo suspirou. Não me diga que você está levando a sério as palavras daquela garota. E se ela estiver certa? Augusto rebateu com firmeza. E se Helena estiver viva? Um silêncio longo tomou a ligação. Ricardo hesitou antes de responder. Augusto, você está fragilizado. É normal buscar respostas em lugares improváveis. Aquela menina deve ter ouvido histórias, imaginado coisas. Não pode se apegar a isso. Mas e se não for imaginação? Augusto interrompeu. Você já parou para pensar? O corpo nunca foi visto por mim. Estava coberto. Disseram que era melhor não olhar por causa das queimaduras. Só me mostraram documentos, roupas, alianças, tudo coisas que poderiam ser forjadas. Ricardo ficou em silêncio de novo. Augusto podia ouvir o som distante da respiração dele do outro lado da linha. Você está sugerindo que houve uma farsa? Perguntou finalmente. Eu não sei o que estou sugerindo, respondeu Augusto, passando a mão pelo cabelo. Mas eu sei que não vou descansar até descobrir. Ele desligou o telefone sem esperar resposta. Caminhou até a janela e olhou para o jardim escuro. A mansão parecia mais fria do que nunca. Naquele instante, lembrou-se de Clara. Aquela menina pobre, de pés descalços, que não devia nem ter ido a um funeral como aquele. Como ela poderia inventar algo tão detalhado? Se fosse apenas imaginação, teria dito que Helena estava no céu, ou que ainda andava pela casa como fantasma. Mas não. Clara falou de homens, falou de sequestro, falou de coisas concretas. Augusto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Pela primeira vez, em meio ao luto, algo dentro dele não era só dor. Era dúvida, era inquietação e, por mais que tentasse negar, era também esperança. Ele se serviu de um copo de uísque, mas não conseguiu beber. Sentou-se novamente encarando a foto de Helena. O sorriso dela parecia agora um enigma. Se você estiver viva, Helena, eu vou encontrá-la. Naquela madrugada, sozinho e cercado por lembranças, Augusto fez uma promessa silenciosa. Não descansaria até descobrir a verdade. E no fundo de sua mente, Clara, a menina de rua, não era apenas uma intrusa. Ela podia ser a chave para desenterrar o segredo que todos acreditavam estar enterrado junto com o caixão. O dia seguinte amanheceu com um céu pálido, sem sol, como se a cidade ainda estivesse de luto. Augusto não pregara os olhos a noite inteira. A cada hora que passava, a lembrança do olhar de Clara se tornava mais forte, até o ponto de se transformar em obsessão. Não podia ignorar.
Não podia simplesmente arquivar aquilo como fantasia de uma criança. Precisava vê-la de novo, precisava ouvir cada detalhe. Ao romper da manhã, ordenou que seu motorista preparasse o carro. Mas desta vez, não para o escritório, nem para encontros de negócios. Augusto pediu ao segurança particular Jonas que investigasse discretamente quem era aquela menina. No mesmo dia, obteve a resposta. Clara morava com a avó em um bairro pobre, na periferia da cidade. Augusto não hesitou. Vestiu-se de forma simples, deixando de lado o terno elegante. Usava apenas uma camisa de algodão clara e um casaco escuro. Queria parecer menos distante, menos inacessível. O carro preto avançava pelas ruas da periferia e a cada quilômetro a paisagem mudava. Os prédios luxuosos e avenidas largas foram dando lugar a vielas estreitas, casas de tijolo aparente, roupas penduradas em varais improvisados, crianças descalças brincando entre os becos. Quando chegou, sentiu um choque. Era um mundo completamente diferente do que estava acostumado. A mansão onde vivia parecia outro planeta se comparada àquele cenário. O motorista estacionou em frente a uma casa de madeira mal pintada, de telhado enferrujado. O portão estava aberto e na porta, sentada em um banco simples, estava a avó de Clara. Ela levantou-se devagar quando viu o carro caro estacionando. Seus olhos desconfiados logo reconheceram Augusto, o homem que todos haviam visto no funeral. "O senhor?" a velha perguntou com voz rouca. "O que veio fazer aqui?" Augusto respirou fundo, tentando conter a ansiedade. "Preciso falar com sua neta." A senhora pareceu hesitar, franzindo a testa. "O que Clara disse ontem foi uma bobagem de criança. Ela é sonhadora e inventa histórias. Não devia ter incomodado o senhor naquela hora tão dolorosa." "Não foi bobagem." Augusto respondeu firme, olhando-a nos olhos. "Eu preciso ouvir cada palavra dela. Por favor." A velha suspirou derrotada e chamou: "Clara!" Do interior da casa, a menina surgiu. Estava com a mesma roupa simples do dia anterior, mas agora trazia os cabelos presos de qualquer jeito. Seus olhos se iluminaram ao reconhecer Augusto. Ela não parecia assustada, pelo contrário, era como se estivesse esperando por ele. "Eu sabia que o senhor viria", disse ela, com uma serenidade impressionante para a idade. Augusto se agachou para ficar à altura dela. "Clara, eu preciso que me conte exatamente o que viu. Tudo, sem deixar nenhum detalhe para trás." A menina assentiu e puxou-o pela mão, conduzindo-o até uma cadeira de madeira na varanda. A avó observava desconfiada, mas não impediu. Clara começou a falar. Sua voz era firme, pausada, como se cada palavra fosse uma verdade gravada em sua memória. "Naquele dia, eu estava na beira da estrada procurando latinhas para vender. Foi quando ouvi o barulho do carro. Ele vinha muito rápido. De repente, perdeu o controle e bateu. Eu fiquei com medo, mas não corri. Foi aí que vi dois homens pararem logo atrás. Eles não pareciam assustados, não pareciam querer ajudar. Eles já sabiam o que estavam fazendo." Augusto prendeu a respiração, atento. Eles abriram a porta do carro e tiraram uma mulher de dentro. Ela estava desacordada, mas viva. Eu vi ela mexer a mão. "Vi!" Clara apertou as mãos com força, como se quisesse gravar ainda mais a cena. Eles colocaram ela em outro carro e foram embora. Depois de alguns minutos, o carro bateu de novo, e dessa vez explodiu. Um arrepio percorreu a espinha de Augusto. O relato era claro, detalhado demais para ser invenção infantil. Ele olhou para a avó, que balançava a cabeça incrédula. "Clara, você tem certeza do que viu?" Ele insistiu. A menina levantou os olhos para ele, sérios como nunca. "Eu sei a diferença entre um sonho e o que é de verdade. E isso foi de verdade, tio." As palavras dela soaram como uma martelada. Ele levou a mão ao rosto, sentindo o peso da revelação. Tudo que acreditava até então começava a ruir. "Você consegue descrever esses homens?" perguntou, tentando manter a calma. Clara fechou os olhos pensativa. Um era alto, usava um chapéu preto. O outro era mais baixo, tinha uma cicatriz perto do olho. Eu não esqueci o rosto dele. Augusto se recostou atônito. Não era imaginação. Ela lembrava de detalhes, de sinais físicos. Não era possível que uma criança inventasse algo assim, tão específico.
Ele se levantou com a respiração acelerada. A avó o observava com desconfiança, mas Clara apenas o olhava com firmeza. Clara, você não faz ideia do que acaba de me dar. A menina inclinou a cabeça curiosa. Eu só disse a verdade. Augusto estendeu a mão, tocando de leve os ombros frágeis da menina. Então, se isso for verdade, você acabou de me dar a chance de reencontrar minha esposa. Naquele instante, algo mudou dentro dele. O luto pesado que o esmagava começou a dar lugar a uma chama de determinação. Ele não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: não descansaria até seguir cada pista. E, acima de tudo, tinha plena convicção de que Clara não era apenas uma menina pobre. Ela era a chave de um mistério muito maior do que imaginava. Naquela noite, Augusto voltou para a mansão com a mente em ebulição. A imagem de Clara descrevendo os dois homens não lhe saía da cabeça. O chapéu preto, a cicatriz perto do olho, o jeito frio com que levaram Helena embora. Aquilo não era um devaneio, não podia ser. Era específico demais, real demais. No silêncio do seu escritório, rodeado de livros e papéis, ele ligou novamente para Ricardo, o advogado, mas desta vez não pediu conselhos. Foi direto ao ponto. Preciso que você consiga os relatórios oficiais do acidente, tudo. O laudo da perícia, as gravações da estrada, os registros do hospital. Se tiver que pagar por baixo dos panos, pague. Quero cada detalhe. Ricardo suspirou, mas percebeu pela voz do amigo que não adiantaria argumentar. Está bem, eu cuido disso. Mas, Augusto, você tem noção do que está sugerindo? Se isso for verdade, alguém manipulou a polícia, o hospital, talvez até a imprensa. Não é coisa pequena. Eu sei, respondeu ele firme. E é por isso mesmo que eu não vou descansar até entender. Os dias seguintes foram de ansiedade e tensão. Enquanto esperava, Augusto passava horas revendo as memórias do acidente. Recordava da ligação recebida, do desespero ao chegar ao hospital, do médico que recomendou que ele não visse o corpo. As queimaduras foram muito severas, disseram. Na época ele acreditou ainda em choque e se agarrou à única coisa que podia, o luto. Agora, porém, aquele detalhe parecia um erro fatal. 4 dias depois, Ricardo chegou à mansão com uma pasta pesada nas mãos. Deixou-a sobre a mesa de Augusto com um olhar grave. Consegui o que você pediu, mas prepare-se. Augusto abriu a pasta e começou a folhear. As primeiras páginas eram o relatório da polícia. Colisão em alta velocidade, veículo incendiado, vítima identificada pelos documentos encontrados no carro. Ele franziu a testa. Documentos. Não havia menção a exame de DNA, nem identificação por digitais. Apenas roupas, alianças e carteira. Isso é ridículo, murmurou. Eles enterraram minha esposa sem prova concreta de que era ela. Ricardo passou a mão pelos cabelos nervoso. E tem mais, olhe aqui. Ele apontou para as imagens das câmeras da rodovia. Eram fragmentadas, registradas em diferentes pontos. No entanto, entre o momento do acidente e a chegada da ambulância, havia cortes. Intervalos de quase 3 minutos sem registro. 3 minutos, disse Augusto, a voz tensa. É tempo suficiente para tirar alguém de um carro e desaparecer sem deixar rastros. O coração dele disparou. As palavras de Clara agora ecoavam ainda mais fortes. Então veio a parte mais perturbadora. No relatório do hospital, o médico responsável pela declaração de óbito era um tal de Dr. Sérgio Amaral. Augusto conhecia o nome. Não pessoalmente, mas lembrava que esse médico havia sido indicado por um dos seus sócios de longa data, Henrique. A desconfiança cresceu. Henrique sempre fora ambicioso, com olhos brilhando cada vez que falava em lucros e contratos. Era o tipo de homem que via oportunidade em qualquer tragédia. Seria coincidência que o médico estivesse envolvido? Ricardo, disse Augusto encarando o advogado, quero saber tudo sobre esse doutor Sérgio. E também quero investigar Henrique. Se minha esposa foi tirada daquele carro, alguém tinha muito a ganhar com isso. Ricardo hesitou. Augusto, se realmente houve uma conspiração, você está lidando com gente poderosa. Isso pode ser perigoso. Eu já enterrei minha esposa sem provas. Não há perigo maior que viver sem saber a verdade.
Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Caminhava pela mansão como um fantasma, ouvindo o estalar da madeira no chão, o tic-tac do relógio antigo na sala. Em cada canto lembrava-se de Helena. O piano que ela tocava, os livros que lia, o perfume ainda impregnado em algumas roupas no closet. Ele fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Se você estiver viva, eu vou encontrar você. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. Do lado de fora, a chuva começou a cair pesada, lavando as ruas da cidade. E no coração de Augusto, a dor do luto dava lugar a uma chama incandescente de determinação. Ele não era mais apenas um viúvo em desespero. Agora era um homem em busca da verdade. E nada, nem ninguém o faria parar. Enquanto isso, em algum lugar desconhecido, Helena respirava. Fraca, desacordada, mas viva. E cercada por sombras que tinham interesse em mantê-la longe da vida que lhe fora roubada. A noite parecia mais longa do que todas as outras. Augusto já não sentia o tempo passar. As horas se misturavam entre telefonemas, investigações e lembranças que voltavam com violência. Nos últimos dias, cada pista levantada apenas aumentava a sensação de que tudo que vivera até então era uma mentira cuidadosamente arquitetada. Quando finalmente Ricardo trouxe as informações sobre o Dr. Sérgio Amaral, a verdade começou a emergir das sombras. O médico tinha um histórico impecável em hospitais particulares, mas nos bastidores estava envolvido em escândalos abafados de falsificação de laudos e manipulação de atestados de óbito em casos de heranças disputadas. Ele recebia grandes quantias para fechar os olhos ou para assinar documentos sem questionar. Augusto leu os relatórios com o coração apertado. O nome de Henrique, seu sócio, aparecia indiretamente em duas dessas situações, sempre como alguém que saía beneficiado. A conexão era clara. Henrique, murmurou, fechando os punhos. Sempre achei que sua ambição não tinha limites. Ricardo olhou-o com seriedade. Se o que estamos descobrindo é real, então Helena não morreu. Ela foi sequestrada. E, pelo visto, com o envolvimento de pessoas que estavam bem próximas de você. Augusto respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu não posso confiar na polícia agora. Se Henrique tem influência, pode ter gente comprada em todos os lugares. Preciso agir por conta própria. Foi então que chamou Jonas, seu segurança de confiança. Jonas era ex-militar, um homem de poucas palavras, leal e acostumado a lidar com situações perigosas. Ao ouvir a história, não demonstrou surpresa, apenas assentiu, como se já esperasse que algo assim fosse possível. Se ela está viva, nós vamos encontrá-la, disse Jonas com firmeza. Augusto reuniu todos os documentos sobre o acidente e começou a montar uma linha do tempo. O carro, a explosão, o desaparecimento dos 3 minutos, o aparecimento conveniente do Dr. Sérgio e a pressa com que Henrique o pressionou a seguir com o funeral. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça cruel. No entanto, o que ainda faltava era a localização de Helena. Onde ela estava? Quem a mantinha em cativeiro? Foi Clara, mais uma vez, quem ofereceu a peça seguinte. Augusto voltou à casa da menina e a encontrou sentada no mesmo banco de madeira da varanda, brincando com uma boneca improvisada de pano. Quando o viu, sorriu, como se já soubesse o motivo da visita. Tio, você descobriu alguma coisa? Perguntou ansiosa. Descobri que você não mentiu, Clara, mas ainda preciso de mais. Você se lembra de algo além dos homens? Algum carro, algum detalhe? A menina pensou por alguns segundos, mordendo o lábio. O carro que eles usaram tinha vidro fumê, mas eu vi uma marca no para-choque. Era um triângulo vermelho. Eu nunca tinha visto antes. Augusto trocou um olhar rápido com Jonas. Aquele símbolo não era comum. Jonas anotou o detalhe imediatamente. 2 dias depois, a investigação os levou até um depósito abandonado nos arredores da cidade. Lá Jonas descobriu que a marca do triângulo pertencia a uma frota de veículos de uma empresa de logística, controlada por Henrique. Era a confirmação que faltava. Helena estava sendo mantida em algum lugar ligado ao próprio sócio de Augusto.
Naquela noite, enquanto analisavam mapas e rotas possíveis, Augusto sentiu algo que não experimentava desde o funeral: esperança. Mas também medo. O medo de que, mesmo viva, Helena estivesse sofrendo nas mãos dos sequestradores. No entanto, ao mesmo tempo, uma certeza crescia dentro dele. Eu não vou perder você de novo, Helena. Não importa o preço, não importa contra quem eu tenha que lutar. E longe dali, em um galpão escuro, Helena acordava lentamente. As correntes frias prendiam seus pulsos, e sua mente ainda estava confusa pelos sedativos que lhe aplicavam. Mas em meio à escuridão, ela murmurava o nome do marido, Augusto. Não sabia que ele já estava no caminho para encontrá-la. O vento da madrugada soprava forte quando Augusto, Jonas e 2 homens de confiança estacionaram discretamente próximo ao galpão indicado nas investigações. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e janelas quebradas, localizado em uma área industrial quase abandonada. O silêncio ao redor só era quebrado pelo som distante de cachorros latindo e pelo barulho metálico de uma placa solta batendo contra o portão com o vento. Augusto olhava fixamente para a construção, o coração disparado. A cada minuto, imaginava Helena lá dentro, fragilizada, esperando por um socorro que talvez nunca viesse. Mas agora ele estava ali, pronto para arriscar tudo. "É aqui!" disse Jonas em voz baixa, observando os arredores com um binóculo. Vi 2 homens armados na entrada lateral. Devem ser os vigias. Augusto fechou os olhos por um instante. Sentia o peso do medo, mas também da determinação. Não havia volta. Então vamos acabar com isso. Jonas distribuiu as instruções. Os homens se posicionaram em pontos estratégicos, preparando-se para o confronto. Não era a primeira vez que Jonas participava de uma operação assim, mas para Augusto era um mergulho no desconhecido. Ainda assim, sua mente só tinha um foco: Helena. A ação começou silenciosa. Um dos vigias foi neutralizado por trás, sem alarde. O outro percebeu algo estranho e sacou a arma, mas Jonas foi mais rápido e o derrubou com um golpe certeiro. Em poucos minutos, a entrada lateral estava livre. O grupo entrou pelo corredor escuro do galpão. O cheiro de mofo e ferrugem era forte. O som de passos ecoava pelo chão de concreto, cada vez mais tensos. Então, de repente, ouviram um ruído fraco vindo de uma das salas fechadas. Um gemido. "É ela", Augusto sussurrou com os olhos marejados. Jonas fez sinal para os homens abrirem a porta. Com um chute forte, a tranca cedeu. O que Augusto viu do outro lado fez seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Helena, sentada contra a parede, algemada pelos pulsos, pálida, magra, mas viva. "Helena!" gritou ele correndo até ela. Os olhos dela se abriram devagar, incrédulos. Lágrimas escorreram quando reconheceu a voz do marido. "Augusto, você veio..." Ele a envolveu nos braços, ignorando o mundo ao redor. "Eu nunca a deixei, nunca." Mas o momento de alívio durou pouco. O som de passos pesados e vozes gritando ecoou pelo galpão. Homens armados invadiam o local. Jonas empurrou Augusto e Helena para trás. "Protejam-nos!" ordenou. O tiroteio começou. As paredes do galpão tremiam com os disparos. As faíscas das balas ricocheteando iluminavam a escuridão em flashes rápidos. Augusto, ainda abraçado a Helena, foi arrastado por um dos seguranças para uma posição protegida atrás de caixas enferrujadas. "Não salta de mim", ele disse a ela com firmeza. Helena, fraca, apenas assentiu. Jonas e os homens de confiança resistiam bravamente. 2 sequestradores caíram, mas outros continuavam avançando. O confronto era intenso até que uma voz ecoou no meio da confusão. "Chega!" Era Henrique, o sócio de Augusto. Ele surgira das sombras, armado, o rosto marcado por um sorriso cínico. "Então você descobriu a verdade, Augusto." "Eu sabia que sua teimosia não te deixaria descansar." Augusto se levantou furioso, ainda mantendo Helena atrás dele. "Por quê, Henrique?" "Por que tudo isso?" Henrique deu alguns passos, a arma apontada. "Porque você tinha tudo, Augusto.
A fortuna, o respeito e ainda por cima uma mulher como Helena. Eu sempre fui sua sombra, sempre o segundo. Cansei disso. A morte dela foi o golpe perfeito para quebrar você e abrir espaço para mim. Os olhos de Augusto ardiam de raiva. Você é um covarde. Nem o dinheiro que tanto ama vai te salvar agora. Henrique riu, frio. Eu não vim aqui para salvar meu dinheiro. Vim para garantir que você não saia daqui vivo. Antes que ele pudesse disparar, Jonas surgiu por trás, rápido como um raio, e o desarmou com um golpe certeiro. A arma caiu no chão e deslizou até os pés de Augusto. Houve um instante de silêncio. Henrique, agora dominado, olhou com desprezo para o ex-sócio. Você não tem coragem. Mas Augusto pegou a arma, firme. Aproximou-se dele, olhos fixos, sem piscar. O ambiente inteiro esperava pelo disparo. Então, com um gesto de controle absoluto, ele apontou a arma para o alto e entregou-a a Jonas. Não vou me rebaixar ao seu nível, Henrique. Mas você vai pagar por cada segundo que ela sofreu. Jonas algemou Henrique com as mesmas correntes que prendiam Helena. A polícia, acionada discretamente antes da operação, chegou minutos depois e assumiu o controle do local. Os sequestradores restantes foram presos e Henrique levado algemado, ainda tentando manter a arrogância. Quando tudo terminou, Augusto voltou-se para Helena, libertou-a das algemas e a segurou contra o peito. Acabou, meu amor. Você está a salvo. Helena, fraca mas lúcida, tocou o rosto dele com os dedos trêmulos. Eu sabia que você viria. E naquele abraço, no meio de um galpão marcado por tiros e escuridão, o milionário que havia chorado sozinho no funeral encontrou novamente a razão para viver. Os primeiros raios de sol iluminavam o horizonte, quando Augusto e Helena foram levados de volta para a cidade em segurança. O carro avançava lentamente pelas ruas ainda vazias, e o silêncio no interior era preenchido apenas pela respiração calma de Helena, que descansava com a cabeça apoiada no ombro do marido. Augusto não conseguia parar de observá-la. Cada traço de seu rosto, mesmo abatido, era um milagre diante dos olhos dele. Não importava a fraqueza, não importavam as marcas do cativeiro. Helena estava viva. Eu pensei que tinha te perdido, ele murmurou, segurando firme a mão dela. Ela ergueu os olhos marejados e sorriu suavemente. Mas eu nunca te deixei, Augusto. Aqui dentro. Tocou o peito dele com a ponta dos dedos. E eu sempre estive ao seu lado. Ao chegarem à mansão, médicos particulares já os aguardavam para cuidar de Helena. O caso havia se espalhado rapidamente. A polícia, ao prender Henrique e os sequestradores, deixou escapar detalhes para a imprensa. Em poucas horas, jornais, rádios e programas de televisão noticiavam: milionária dada como morta aparece viva após denúncia de criança pobre. A revelação caiu como uma bomba. O nome de Henrique estava em todas as manchetes, associado à corrupção, tentativa de homicídio e sequestro. Ele, que antes era visto como um empresário respeitável, agora era tratado como traidor e criminoso. Enquanto isso, Augusto recebia ligações de todos os cantos. Advogados, parceiros de negócios, autoridades, mas ele desligava cada telefone sem paciência. Nada daquilo importava agora. Sua prioridade era apenas uma: cuidar de Helena. Nos dias seguintes, a recuperação dela foi lenta, mas firme. Helena, mesmo frágil, pediu para ver Clara. Quero agradecer à menina que me devolveu a vida, disse ela com ternura. Augusto a levou até a pequena vila onde Clara vivia. A menina correu até Helena, surpresa e emocionada. Eu sabia que você estava viva, exclamou abraçando-a com força. Helena se ajoelhou, os olhos marejados. Foi por sua causa que tudo mudou, Clara. Você foi a voz que ninguém quis ouvir, e graças a você eu estou aqui. Augusto observava a cena com um nó na garganta. A simplicidade e a pureza daquela criança tinham feito mais do que todo o poder e fortuna que ele possuía. Nos meses seguintes, a vida foi tomando um novo rumo. Henrique foi condenado, seus bens confiscados, e sua influência desmoronou por completo. A sociedade via em Augusto não apenas um milionário bem-sucedido, mas um homem que renasceu da dor.
Helena, fortalecida, decidiu criar um instituto de apoio a crianças carentes, inspirado justamente em Clara. O projeto recebeu o nome de Voz da Verdade, para que nenhuma palavra de uma criança fosse ignorada novamente. Clara foi a primeira a ser amparada pelo instituto. Estudou em boas escolas, teve acesso a cuidados e cresceu cercada de amor. Certa tarde, durante a inauguração do instituto, Augusto discursou diante de uma plateia emocionada. Há alguns meses, eu chorei em um funeral acreditando que havia perdido o que mais amava. Mas foi a coragem de uma menina pobre que me mostrou que a esperança pode renascer quando tudo parece acabado. Hoje eu sei que riqueza não é apenas o que carregamos no bolso, mas o que carregamos no coração. Helena, ao lado dele, segurava sua mão. Clara sorria na primeira fila, orgulhosa. O público aplaudiu de pé. Quando a cerimônia terminou, Augusto caminhou com Helena até os jardins iluminados pelo pôr do sol. Ele a abraçou por trás e sussurrou em seu ouvido. Agora sim, recomeçamos. Helena inclinou a cabeça contra o peito dele, respirando fundo. E dessa vez, juntos para sempre. O sol desaparecia no horizonte e, enquanto as luzes do instituto se acendiam, o milionário, a esposa reencontrada e a menina que mudara o destino de todos contemplavam um futuro diferente, mais justo, mais verdadeiro, mais humano. E assim, a história que começou em um funeral sombrio terminou em um renascimento de vida, esperança e amor. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.